Boa noite, boa noite, boa noite. Sexta-feira aqui em São Paulo, 6:30 da tarde, começando o Filosofia para Todos, direto aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também bem-vindo para você que está aqui no Conhecimentos da Humanidade, assistindo aqui no nosso canal de YouTube, mais um programa do Filosofia para Todos. Seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira, seja muito bem-vinda, puxe uma cadeira. Sinta-se em casa para a gente filosofar um pouco sobre alguns assuntos interessantes aí que a gente vem falando ao longo da história da humanidade de uma maneira descomplicada, mais fácil. Se você ainda não conhece o Conhecimentos da Humanidade, está nos ouvindo aí pela rádio, acessa lá no YouTube, Conhecimentos da Humanidade. A gente tem 1000 vídeos lá sobre assuntos diversos de história, psicologia, mitologia, religião, espiritualidade, magia e... com certeza vai ter um assunto lá que vai te chamar a atenção. Também conheça o nosso site, o www.cdh.tv.br. Lá tem os nossos cursos, tem as nossas viagens. Para você que gosta do Egito, sonha em conhecer o Egito, aproveita para vir com a gente. Vai ser muito legal. A gente já foi 2 vezes para lá. Vai agora em novembro de novo. Esse grupo já está fechado, novembro de 2023. Mas já abriu as vagas para abril de 2024. Então... venha com a gente aproveitar, e ano que vem vai ter muita novidade. A gente vai pro Peru, a gente vai para Salem para ver a Cidade das Bruxas, a gente vai para a Índia no segundo semestre do ano que vem. Então estão convidados todos vocês que sempre quiserem ir para esses lugares, mas tem um pouco de medo, de receio, pode ter certeza que com a gente vai ser super seguro. A gente tem guias locais, falam português, que entendem também a cultura local, e são professores de história ou estudiosos que vão junto com a gente para fazer uma jornada de história e de autoconhecimento. Então, todos vocês estão convidados. Vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer um tema aqui para vocês. Eu vim pensando, conversando com uma pessoa esses dias sobre isso, e que é... eu já falei um pouco disso em alguns vídeos do canal, mas eu quero ressuscitar esse tema e trazer a gente ampliar ele. Vocês já ouviram provavelmente a expressão ócio criativo. Já pensou nisso? Já ouviu essa expressão? O que é o ócio criativo? Vamos lá, o ócio é aquele período que a gente fica sem fazer nada. E criatividade, a gente já conversou bastante aqui no canal, no programa aqui da rádio, que a criatividade é uma força motriz do ser humano. Como se fosse um impulso inicial que o ser humano tem de criar algo, de produzir algo. Todos os seres humanos têm ali a sua curiosidade, mas também têm a sua criatividade. Todo mundo gosta de criar alguma coisa. Por mais que a pessoa ache que ela não é criativa, a partir do momento que ela está se comunicando através de uma linguagem, ela está criando. O verbo cria, não é isso que a gente aprende aí em algumas religiões, em algumas filosofias? Então a gente pode criar. Então o ócio criativo... o que seria a junção dessas duas palavras? Seria um momento de não fazer nada para nos colocarmos à disposição da criatividade. Por que isso é tão importante? Porque a gente vive num mundo hoje em que a gente é muito exigido. Vocês já pararam para pensar o quanto de tecnologia a gente desenvolveu para facilitar a nossa vida? E o quanto a nossa maior reclamação é que nós não temos tempo. Talvez o tempo seja o grande ativo dos dias de hoje, seja a grande riqueza que a gente tem nos dias de hoje. Se a gente voltar um pouco no passado, talvez na época das nossas avós, nossos avós, nossos bisavós, a gente vai lembrar que a vida deles era uma vida em que eles tinham que lavar roupa na mão, passar roupa com ferro com carvão. A vida diária ali do dia a dia, né? Essa diária do dia a dia, lógico, essa vida cotidiana ali era uma vida em que para fazer qualquer ação que a gente faz hoje muito rápido, eles demoravam muito tempo. E eles não reclamavam de tempo. A gente reclama de tempo o tempo todo. A gente até usa o nosso tempo para reclamar do tempo que a gente não tem. Mas olha só, por que eu estou trazendo essa comparação? Porque por mais que o mundo avançou tecnologicamente, eu já tenho lá uma máquina de passar
um ferro de passar, né? Que eu só ligo na tomada e ele esquenta rapidinho. Tem uma máquina de lavar que lava a roupa para mim rápido, eu só estendo lá. Então, por mais que a tecnologia avançou, a gente sempre reclama que está sem tempo. E normalmente a nossa vida é um acúmulo de funções, de coisas a serem feitas, a serem resolvidas. E a gente enche o nosso dia de coisas para fazer, e muitas vezes a gente não tem tempo para ter esse ócio criativo. Então, parar um pouco e pensar em como ser criativo para resolver as questões da sua vida é extremamente importante. A gente muitas vezes não para, não olha e fica falando, ai meu Deus, a minha vida tá uma correria, ai eu tô cheio de problema, não consigo resolver. Será que você parar um pouco e pensar nos seus problemas de verdade, você não vai conseguir achar soluções? Ou até mesmo entender que são problemas que não têm solução. E aí tem aquela regra, né? Se um problema não tem solução, solucionado está. A gente não para. Raramente a gente tem alguma coisa para resolver e a gente para ter um tempo para meditar sobre aquilo. Ou até mesmo, em muitos momentos, a gente não se sentir culpado por ter momentos de não fazer nada. Você é daquele tipo que se sente culpado quando está deitado no sofá sem fazer nada? Fala, ai meu Deus, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar produzindo alguma coisa. Caramba, por que será que a gente se cobra tanto disso? E olha, eu vou dizer para vocês, eu sou uma dessas pessoas, eu me cobro muito de estar sempre produzindo e fazendo coisas diferentes. Né? Para quem me acompanha sabe que eu trabalho o dia inteiro, eu tenho canal no YouTube, né? Junto ali com uma equipe que me ajuda, com os meus sócios, mas que a gente está sempre produzindo e fazendo muita coisa. Tem o programa aqui na rádio, tem as palestras, os cursos que eu dou também, tem um filme que eu já roteirizei para Disney, tem 1 milhão de coisas que acontecem na minha vida e eu gosto. Mas eu comecei a perceber o quanto era importante eu ter períodos e tempos para parar e pensar e meditar. E eu vou além, gente, que talvez seja o ponto mais importante que eu quero abordar aqui hoje. Porque além da gente sentir uma necessidade de parar de vez em quando, e a gente precisa ter isso meio que dentro da nossa rotina, de ter momentos mesmo de falar, vou ficar aqui agora meia hora sem fazer nada. Eu lembro uma vez eu fui na oftalmologista, né, ver a questão do meu olho e tudo, e ela falou assim, você trabalha muito na frente do computador? Eu falo, puxa, o dia inteiro. E ela, você sabe que a cada 3 horas que você ficar na frente do computador, você precisa ficar 3 minutos de olho fechado ou olhando para uma parede branca para preservar a sua visão? Eu falei, olha só, não sabia disso. Mas vamos tentar trazer isso pro olho físico, isso é importante. Imagina para o seu cérebro. Imagina para que você consiga respeitar os seus tempos e o seu corpo no sentido de que, calma, eu preciso dar uma parada. E ficar um tempo sem fazer nada não é ruim. E, gente, quando eu falo sem fazer nada, não é deitar no sofá e ficar no Instagram horas. Não. Dá uma parada mesmo. Um mago do século XX, muito famoso por um livro que ele escreveu, chamado Caminho do Adepto, ou Iniciação ao Hermetismo. Ele também escreveu outro livro muito bacana chamado Frabato, chama Franz Bardon. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é o que a gente chama de mago, né? Porque ele trabalhava com os processos mágicos, mas tem muito de filosofia ali no trabalho deles. Ele fala nesse Caminho do Adepto sobre a necessidade que a gente tem de parar um pouco, de meditar sobre os nossos pensamentos. E olha que legal, ele até propõe um exercício, que primeiro a gente medite no sentido da gente fechar os nossos olhos e observar os nossos pensamentos. Deixe os pensamentos virem. A gente se acostumou a achar que a meditação é aquela coisa oriental de esvaziar a mente. Calma, não é isso. Primeiro que nós somos ocidentais, né? Talvez você que esteja me ouvindo esteja no Oriente, tudo bem. Mas aqui no Ocidente a gente tem essa vida corrida, a gente tem uma outra cultura. E a nossa cultura não é melhor nem pior do que a oriental, ela só é diferente. Então ele fala assim, observe os seus pensamentos. Deixa ver o que vem. E aí o segundo passo é, começa a pegar os pensamentos
que a gente julga que são ruins e isola eles. Começa a isolar no sentido de, entendi que eu sempre penso aqui, isso aqui não é legal, não vou tentar mais pensar isso. Deixa eu prestar atenção no resto dos meus pensamentos. E depois que você domina esses dois primeiros passos, o terceiro passo é implantar pensamentos. Que é basicamente assim, eu não vou conseguir. Remove esse pensamento e aí implanta eu vou conseguir. Eu tenho como conseguir. Quais são os caminhos para eu conseguir isso? Esse. Beleza? Pensa nisso. É um processo de trabalhar os pensamentos de uma maneira de organizar melhor a sua mente e também os seus períodos de ócio criativo. Mas além disso, e aí eu vou voltar àquele ponto que eu falei, que é o importante, o quanto a gente não cuida de nós mesmos, o quanto essa falta desse ócio criativo é um sinal de que nós não estamos cuidando de nós mesmos. E esse cuidado, gente, do ócio criativo, ele vai além da nossa mente, né? Que está sempre trabalhando e pensando e querendo produzir e querendo fazer um monte de coisa. Ou até a pessoa fala assim, eu sou preguiçosa, mas me cobro que eu tenho que estar sempre produzindo. Então esse ócio criativo é a nossa mente, mas o quanto a gente não olha para as nossas emoções, e aqui vale ressaltar de que em muitos momentos nós estamos emocionalmente desequilibrados, com raiva, tristes, angustiados, e aí a gente fala coisas e toma decisões que não são as decisões que a gente tomaria normalmente no momento de equilíbrio. Olha só, eu não estou dizendo para você eliminar seus instintos e as suas emoções. A gente tem direito de sentir raiva e às vezes um bom momento de raiva resolve uma situação na nossa vida que a gente estava empurrando com a barriga há muito tempo. Então, não é que essas coisas são ruins, mas certas decisões em certos ambientes não podem ser tomadas com esse tipo, né? A gente brinca, quando a gente toma uma decisão com raiva, toma com o fígado, né? Não com o cérebro. Então tem certas decisões que não tem que ser tomadas com o fígado, tem que ser tomadas com o coração ou com o cérebro. Então é importante que a gente tenha, alguns momentos, a gente entenda que a gente precisa reequilibrar isso. E o quanto a gente se dá esse tempo para se reequilibrar. O quanto às vezes num ímpeto emocional não quer resolver uma coisa muito rápida e não está no melhor momento para isso. E de novo, gente, olha só, eu quero deixar isso bem claro. Tem momentos que um ímpeto emocional pode ser muito efetivo e resolver um problema mesmo. Mas também existem os casos de colocar a gente em certas frias, certas roubadas. Então vamos tomar um pouco de cuidado com isso. E por fim, o nosso corpo. O quanto a gente olha e cuida do nosso corpo. Talvez a coisa mais clichê para falar de cuidar do nosso corpo seja, vamos falar dos exercícios físicos. Ontem, por exemplo, eu estava dando uma aula para alguns alunos meus, na verdade são padrinhos, né, do Conhecimento da Humanidade, falando sobre justamente o livro do Franz Bardon e uma parte do livro em que ele, enquanto mago, enquanto ensinar um processo mágico, estava falando do quanto é importante cuidar do próprio corpo. Então ali tem exercícios que ele coloca como, por exemplo, de manhã, lava o rosto, lava os olhos, né? Você então coloca o rosto, vou explicar como funciona. Você ferve água na noite anterior, deixa essa água esfriando durante a noite e de manhã coloca ela um pouquinho na geladeira, para que ela chegue ali nos 4 graus Celsius. Essa é a temperatura ideal que o Franz Bardon sugere por causa do magnetismo que a água pode absorver. E aí, com esses 4 graus ali, você põe o rosto, abre os olhos e lava os olhos. E ele diz que para lavar os olhos a gente tem que revirar os olhos. E aí você vai fazer isso 7 vezes. De entrar na água, tirar, entrar na água, tirar. Enfim, receitas mágicas à parte. Esse é um dos cuidados. O outro depois disso você vai tomar um banho, mas massageie a sua pele, esfolie a sua pele, de uma maneira em que você prepare seus poros para na hora do banho você tomar um banho gostoso. Ele fala também de, durante a manhã, fazer algum exercício físico. Então olha só, a gente está falando de um magista, alguém que dentro da sua vida desenvolveu uma linha mágica e não era qualquer cara não, hein? Porque esse cara viveu durante a Segunda Guerra Mundial e os dois lados disputaram ele como aliado.
Tanto é que a Alemanha nazista queria que ele fosse aliado, queria que ele ensinasse lá para o círculo fechado, né, do Himmler, né, que cuidava dessa parte ocultista dentro da Segunda Guerra. Eles queriam que ele... E ele se negou e ele foi preso pelo regime nazista por causa disso. Enfim, não era qualquer cara, era um cara que falava justamente de quanto a gente tem que ter a consciência de que cuidar de si mesmo, sendo mentalmente com o ócio criativo, sendo emocionalmente com a reavaliação das suas emoções, com um sentir mais puro, um sentir mais limpo, mais essencial, e também com cuidado com o próprio corpo. O quanto isso é um processo mágico. E o quanto isso não poderia ser julgado como uma perda de tempo. Eu sei que todo mundo que vai para academia não acha que a academia é uma perda de tempo. Porque convencionou-se de que ir para academia é algo saudável. Ótimo, é mesmo algo saudável, não é só uma convenção. Mas e o autocuidado? E o tempo que você pode, em vez de estar lá produzindo, fazendo um monte de coisa, você está simplesmente passando um creme no seu corpo? Ou olhando para cada pedaço do seu corpo e entendendo como é que esse pedaço do corpo funciona? Sabe, a gente muitas vezes tem tabu com o próprio corpo, de não sentir a sua própria pele através do seu tato. Sentir o que você gosta de comer, o que você gosta de ouvir de música de verdade, o que te acalma, o que te eleva o espírito, o que você gosta de sentir de cheiro. Então, sabe, um cheirinho de café pela manhã, ou um cheirinho de um pão quente, alguma coisa que te agrade. A gente tem uma vertente que nasceu na Grécia filosófica chamada hedonismo. Vem de hedon, que significa prazer, vontade, e o hedonismo, ele era uma linha filosófica que ele propunha a busca pelo prazer, qualquer tipo de prazer que te satisfaça e te faça bem, e o total afastamento da dor. Então, ao mesmo tempo que você se afasta da dor, se afasta porque a busca pelo prazer te afasta da dor. E aí eu quero trazer um tema aqui que pode nos conectar com relação ao hedonismo e com relação ao que eu estou falando com esse cuidado. Porque os hedonistas, eles a partir de um determinado momento, começou a virar uma coisa pejorativa. Porque eram pessoas que só buscavam o prazer e não estavam nem aí para o resto. Então elas começaram, é gente egoísta, só pensa no seu próprio prazer, vivem num mundo de fantasia, onde a dor não existe. Mas por outro lado, eu não estou falando até agora, gente, para a gente cuidar do nosso corpo, para a gente trazer prazer para o nosso corpo, qual que é o ponto de equilíbrio entre essas coisas? Para eu não virar pejorativamente um hedonista e ao mesmo tempo eu não esquecer de cuidar, de ter autocuidado comigo, com as minhas emoções, com o meu corpo, com a minha espiritualidade, com a minha mente. Talvez, olha só o que eu vou propor aqui agora. Talvez o caminho seja a dor. Caramba, Léo, você está falando de buscar prazer, você está falando de autocuidado. O que a dor tem a ver com isso? Vamos lá. A dor, ela é algo que pode nos machucar. Mas existem graus de dor. Existem dores lacinantes. São dores que nos lacinam por dentro, parece que nos rasgam. E são dores insuportáveis e que ninguém quer sentir. Mas, a partir do momento que você se apaixona, existe ali implícito uma promessa de que a dor pode se apresentar. A partir do momento que você gera um filho, existe ali implícito de que ver aquela criança doente vai te causar dor. Percebe que como a busca pelo prazer, ela tem implícita também uma promessa de que a dor pode se apresentar? E essa tensão entre o prazer e a dor é o que faz com que nós cresçamos. Por exemplo, pegar um exemplo que eu estava conversando hoje com uma pessoa sobre escalar o Everest. Será que o legal de escalar o Everest é chegar no pico? Ou o legal é a preparação,
montar a mochila, a mala que você vai levar, a ansiedade de chegar lá no Tibete, de conhecer os Himalaias, a cordilheira, né, dos Himalaias, de chegar na base do Everest, ou o processo de ir com as pessoas que estão ali em volta, subindo, escalando e vencendo. E quando você chega no pico do Everest, aí eu vou usar uma metáfora, quando você chega no pico do prazer de alcançar aquilo, você só chega no pico porque você passou por todo o processo. Vamos usar o sexo como metáfora também? O sexo não é isso? A gente não tem um período de preparação, de preliminares e o ato até a gente chegar ao orgasmo, que é o pico do processo. E durante esse processo não existe ali também uma certa dor, mesmo que muito sutil, envolvida no processo? Essa dor ela pode ser psíquica, né? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou dando prazer para essa pessoa? Ou será que eu vou conseguir me dar prazer? Tem uma cobrança, então pode ser uma dor psíquica, mas também tem uma dorzinha física, tem alguma coisa ali que tem um limite entre o prazer e a dor que muitas vezes se manifesta. Em alguns casos, em algumas práticas, até a dor é o pico, é a procura, é a busca, né? Quando a gente vê, por exemplo, num sadomasoquismo, por exemplo. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida, as coisas que trazem crescimento, que a gente busca os picos de prazer, elas têm uma dor implícita. Escalar o Everest, eu nunca fiz, né? Mas não deve ser algo fácil, que não cause alguma dor física, que não cause alguma dor psíquica, emocional, mental. Então, olha só, eu não estou falando para você se causar dor, mas talvez eu esteja dizendo que aceitar a dor de certos processos é parte de chegar a um pico de prazer, ou um pico de aprendizado, ou um pico de expansão de consciência. Porque quando a gente tem muito prazer com alguma coisa que a gente faz, a gente sente um bem-estar tão grande, a gente sente um entusiasmo tão grande. Lembra, gente? Entusiasmo, enteos, né? Deus dentro de si, ser habitado pelo divino. A gente chega a um entusiasmo, a um prazer tão grande que aquela experiência ela fica extremamente marcada na nossa alma. E a partir dali aquela experiência se torna rica e nos expande a experiência, nos expande a consciência de quem nós somos, do que nós gostamos e também do que nós não gostamos. Quantas vezes não é a dor que nos leva ao prazer da compreensão de um processo? Sabe aquele momento em que dói alguma coisa, dói, machuca, mas traz ali uma libertação de alguma coisa, ou um entendimento de que aquela coisa não serve mais para nós? Essa dor libertadora também traz depois o pico do prazer da sensação de liberdade, da sensação real de liberdade, não uma sensação ilusória. Não negue a sua dor, não negue suas raivas, não negue seus medos, não negue as coisas que fazem parte de você, porque vencer o medo é reconhecer a coragem que te traz o pico de prazer. Vencer a raiva é reconhecer a capacidade de ser agressivo e de poder, na agressividade, agir da melhor maneira possível, o que é diferente de ser violento, que é machucar o outro ou machucar a si mesmo. Então a dor pode ser um aliado do nosso crescimento se a gente aprender a abraçar, aprender a aceitá-la e aprender a cuidar de nós mesmos. Então, gente, permitam-se terem o ócio criativo de vocês, permitam-se cuidar do próprio corpo de vocês, permitam-se cuidar das emoções de vocês, permitam-se ter tempo para olhar para vocês. Fica aqui meu convite para que vocês olhem para vocês mesmos, para que vocês cuidem de vocês mesmos, sem esquecer do mundo ao seu redor. Mas para fazer um mundo melhor, a gente tem que partir do mundo interior. Beijo no coração de vocês, muitas esfirras de amor e muitas esfirras de ócio criativo. Até o próximo Filosofia para Todos. Até lá!